com crise de ansiedade, com crise de pânico, sendo traídas, desempregadas, sendo frustradas. E aí? Vamos parar por isso? Não podemos. Então você foi criada à imagem e à semelhança de Deus. É a primeira coisa. O natural. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aleluia. Nós somos parecidos com Deus. Deus tem olho, Deus tem mão, Deus tem pé. Nós somos parecidos com o Senhor. E quando Deus criou a mulher, Ele viu que Adão estava ali, Ele deu toda sabedoria para Adão, Ele criar, dar nomes e tudo. E Deus observou Adão e falou, vou fazer uma adjutora para estar com ele. Não é diante dele, não atrás dele, não nos pés dele, não à frente dele, é do lado. Deus fez a mulher da costela para que ela estivesse do lado, a Bíblia diz isso. Não é nos pés para ser pisada, não é na cabeça para que seja no comando, é do lado. É na costela para ser do lado. Aquilo que faltou em Adão está em Eva, completando. E quando Deus ele faz assim, a gente, hoje em dia, a gente está vivendo um tempo de feminismo, né? O feminismo, ele não tem sido uma coisa saudável, mediaticamente falando, assim, na mídia, do que é falado. Não é isso, né? Não é a mulher sair toda peluda, não é a gente sair tirando a blusa, protestando meu corpo, minhas regras, essas coisas. Isso não é feminismo, isso é burrice. Burrice. Feminismo é a gente saber o nosso lugar, é eu saber o meu valor. Aleluia. É eu saber que eu preciso de Deus, mas que eu sou capaz de fazer aquilo que é minha colocado, que é Deus colocar nas minhas mãos. É saber que eu tenho autoridade sobre a minha casa, que eu sou a estrutura do meu lar. E às vezes a gente olha para nós, fisicamente, às vezes financeiramente, emocionalmente, e nós não temos força. Nós não temos força, nós olhamos e isso aí não vai dar para mim, não vai dar para fazer. Essa não foi a vida que eu escolhi, né? Puxando aqui um pouco do que a irmã falou. Quando a gente planeja a nossa vida, precisa estar debaixo da vontade do Senhor. Eita Deus. Senhor, Aleluia. eu quero, eu preciso, eu quero. Hoje eu estava ministrando para os jovens. Estava ministrando para os jovens à tarde e eu falava assim para eles, a gente não pode pensar assim, eu não vou fazer tal coisa porque eu sou crente. Eu não posso ir para a balada, ir para o baile porque eu sou crente. Tem que ser diferente, eu não preciso mais disso. Eu não preciso. Nós temos que ensinar nossos filhos, nossos jovens, a isso. É amar ao Senhor e entender o seu lugar diante de Deus. Quando a gente puxa para ouvir sobre a mente de Cristo, né, no versículo tema aqui, vamos lá para a palavra. Eu vou ler a partir do versículo 6. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, perdão, é primeiro, desculpa, né? primeiro. 1 Coríntios, capítulo 2, Eu vou ler na minha versículo cabeça. 6. Amém. Vamos à Bíblia da Lila. Vou ler a partir do 6. Vou ler aqui o 1 e o 5 também. Vou ler o versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O versículo 5 diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. O versículo 13 diz assim,
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podemos entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Amém? Irmãos, a mente humana, ela é capaz de muitas coisas. Eu tive síndrome do pânico, depressão, ansiedade. O pessoal fala que psicanalista e psicólogo tem que ser meio doido, né? Você tem que passar um processo para você entender a importância dessas coisas. Né? Porque a gente... Eu sou uma pessoa que... Eu não acho arrogância, mas eu sou meio teimosa. Então, eu sempre fui uma pessoa que... eu tive experiências, e quando as pessoas vêm assim, mas aconselhar, eu sempre pergunto, você já passou por isso? Você tem que fazer isso, porque existem pessoas que, assim, quando é Deus que está usando, é diferente. Quando é Deus que está mandando falar algo, é diferente. Você não precisa entender do assunto, você não precisa saber o que a pessoa está vivendo. Deus mandou, você vai lá e fala, é Deus. Aleluia. É Deus. É desse jeito. Agora, quando você vem de entendido, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu sempre pergunto, você já viveu isso? Não. Então, você não calçou meu sapato, então não venha me dizer. Então, Deus permite que eu tenha passado por experiências que eu nunca imaginei. Por quê? Eu quero subir para ensinar, então eu tenho que sentar para aprender. Aleluia. E para aprender com bagagem, você tem que sentir. Né? A irmã pode aconselhar, pode acolher uma mãe que está sofrendo um luto, porque ela sabe o que ela passou. Ela pode dizer, olha, mas eu venci assim, vem cá que eu vou te mostrar. A gente pode aconselhar uma pessoa que está passando um processo de separação, que a gente já passou. Não é o fim do mundo. Se tiver alguém aqui que está passando por isso, está temendo isso, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Eu falo que eu fiquei casada há 17 anos. E eu suportei muita coisa. Muita coisa. E as pessoas falavam, como que você aguenta? Larga esse homem, vai fazer isso. Eu dizia, eu não aceito que ninguém venha dizer que eu vou me separar. Eu não aceito. Ninguém vinha falar para minha irmã, larga, vai embora, manda ele embora. Eu não aceitava. Porque eu estava num propósito ali. Eu acreditava naquela situação. Eu tinha uma fé sobre aquele casamento. Mas só que a salvação é individual, o entendimento, um casal não pode viver dois se um não quer. E a gente tem que aceitar que o outro quer ir embora. Às vezes a gente tem que aceitar. Porque às vezes a gente está ali pedindo tanto que a pessoa volte, que a pessoa queira, que a pessoa venha. Porque a gente se apega à saudade, a gente se apega ao sentimento, a gente se apega à estrutura, porque é minha família, porque foi muito difícil para mim se desligar daquilo, porque eu falava, é a minha família que está indo embora. E às vezes não era uma família aquilo. Não era. Quando eu vim entender esse processo que eu estava passando, que eu lembro que eu orava assim, Senhor, eu trabalho, mas não permita que isso aconteça, não permita que isso aconteça, não permita que aquilo aconteça, não permita que aquilo aconteça. Então Deus não pode trabalhar. Deus não pode. As nossas orações, Deus, às vezes, prende o que Deus tem para nós. Eita, Deus. Às vezes nós prendemos, nós barramos o que Deus tem para nós. Irmã, mas nós temos esse poder? Temos. Porque Deus nos deu o poder de escolha. Eu ouvi uma pregação uma vez que Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Ele ordena sobre o mar, sobre os árvores, sobre os animais, sobre a natureza, sobre tudo. Mas sobre nós ele pede. Olha a importância que Deus nos dá. Um tsunami está no controle de Deus. Ele permite. É o mar nas mãos dele. Mas o homem, ele pede. Ele pede obediência. E como é difícil a gente obedecer.
quando aquilo não vai de acordo com o que a gente Nossa quer. vontade. É. A nossa vontade. Como é difícil. Eu aprendo muito com as minhas filhas, que a minha filha tem 9 anos, é pequena. E às vezes é tão difícil, eu falo com ela não obedece, eu falo de novo, ela não obedece, meu Deus do céu. Aí eu penso, né? E Deus falando comigo? E Deus falando com a gente? Ela me obedece, tá? Ela é minha aluna. Ela é uma boazinha na escola, que tinha a benção. Mas tem hora que a gente fala assim, Deus manda e a gente não vai. Eita Deus. Quando Deus manda, a gente fica colocando impedimentos. A gente fica colocando barreira, mas eu não. Vai pregar? Não, eu não. Nossa, Olha. Deus nos deu, aqui o versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescrita, até mesmo as profundezas de Deus. Deus nos revelou pelo Espírito. Aleluia, Jesus. Porque o Espírito todas as coisas prescrita, até mesmo as profundezas de Deus. Deus nos permitiu fazer parte dele, nos dando o seu Espírito. Nos dando o seu Espírito, é o Espírito de Deus, não é de qualquer coisa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Aleluia. Ele me ungiu para pregar, Ele me ungiu para curar, Ele me ungiu para expulsar demônios. E a gente tem medo, porque nós olhamos para nós. Nós temos a mente de Cristo, porém nós temos a mente de Cristo. Mas nós não usamos a mente de Cristo. Nós não usamos a mente de Cristo. Porque se nós tivéssemos a mente de Cristo, nós seríamos inabaláveis. Eita Deus. Nós seríamos imbatíveis. Nós seríamos imparáveis. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A mente de Cristo, quem, pois, conheceu a mente do Senhor para poder instruir? Ele não foi instruído. Ele é. Ele é. Ele é e ponto. Ele é com letra maiúscula. Aleluia. Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Ele está sobre todas as coisas. Tudo está debaixo do Senhor. A psicanálise, eu estudando a psicanálise, meu sonho era ser psicóloga. Eu falava, eu vou ser psicóloga quando eu crescer. Eu lembro que eu pequena assinava a doutora Kátia. Eu vou ser psicóloga. E quando eu conheci a psicanálise, eu falei assim, eu vou fazer o curso de psicanálise que é mais rápido. E depois, quando eu estiver ganhando dinheiro com a psicanálise, né, que é uma coisa mais fraquinha, eu vou para a psicologia. Só que quando eu comecei a conhecer a psicanálise, você vê, não tem como você não glorificar a Deus. É muito profundo, é muito profundo. O professor fala que a gente precisa de 2 vidas para estudar psicanálise. De tanta coisa que tem nova em cada coisa que a gente vai vendo, e é muito profundo. E é muito doido, porque você vai aprender quando você começa a fazer terapia, você vai começar a entender da sua infância, o que te afetou quando você tinha 2 anos, que você talvez nem lembre, mas te afeta hoje. Mas faz sentido para você hoje. Os bloqueios que você tem hoje é de lá quando você tinha 4, 5 anos, 3 anos, coisas que você passou. Aí você começa a lembrar a sua vida e começa... Tem sessão que eu vou passar, porque eu também tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer terapia para atender. E a gente chora e fala, nossa, eu lembrei disso. Porque são coisas que ficam no nosso inconsciente. Então, nós somos formados corpo, alma e espírito. Eu falo que a psicanálise é para tratar a alma da gente, né? Que é o emocional. O espiritual nós também precisamos. E há um preconceito grande quando as pessoas falam que vai fazer terapia, mas você é cristão e faz terapia. Porque não tem informação. Mas nós precisamos. Nós precisamos ter entendimento de quem nós somos, o autoconhecimento. Porque aí nós conhecemos as nossas fraquezas, nós conhecendo a nós mesmos, nós vamos entender o quão Deus é grande. O quanto Deus se importa com a gente. Aleluia, o quanto Jesus. Deus cuidou. Porque eu lembro que eu fico falando da minha infância assim, eu falo, meu Deus, eu suportei tantas coisas. E a gente passou.
Sabe, eu falo assim, eu passei por isso, hoje a irmã fala, né? Eu passei por isso, passei por essa situação. Tem coisas que ficam. Quando a gente perde um ente querido, o luto é muito difícil. Eu perdi um irmão há 10 anos, e esse meu irmão era meu pai. Eu era o chaveirinho dele. E quando ele se foi, para mim, meu mundo acabou. Eu falei, não tem mais jeito para mim. Eu não tenho mais ninguém. Mas aí Deus esteve comigo ainda. Deus mostrou que Ele ainda está. Então, independente de quem quer que seja que vai embora, o Senhor está. O Senhor está te sustentando, o Senhor está te guardando. Aleluia. O Senhor Aleluia. Ele tem projetos para a nossa vida. Só que nós olhamos, quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa condição, quando nós não temos o conhecimento da mente de Cristo, por quê? Jesus se abalou em algum momento? Não. Quando trouxeram a mulher para ser apedrejada por ele sabia que aquelas pessoas estavam ali apedrejadas por ele, não, né? Acusadas do adultério, para que ele viesse condená-la. Ele sabia o pensamento deles. Ele sabia. Quando nós temos a mente de Cristo, que nós andamos em comunhão, porque se eu penso igual a Jesus, eu não posso ficar esmorecida, eu não posso ficar dispersa, eu não posso ficar com pensamento qualquer aleatório na minha cabeça. Né? Se eu tenho a mente de Cristo, se eu estou blindado na mente de Cristo, então Jesus ele já estava prevenido do que aqueles homens estavam querendo fazer. Eles trouxeram ali, trouxeram só a mulher. Se fosse uma situação, aparentemente ali era uma situação só para provar Jesus, eles teriam que trazer o homem também. Porque os dois seriam apedrejados. Porque os dois estavam cometendo um ato. Não era só a mulher. Mas Jesus sabendo o pensamento deles. A Bíblia sempre fala assim, Jesus sabendo a intenção. Jesus já sabia. Então, quando eu dou aula com minhas crianças, eu também sou do Ministério Infantil, eu falo que nós temos superpoderes, eu ensino para eles isso. Porque nós temos. E isso entra na mente da criança. Porque a criança entende que quando ali o pai e a mãe estão brigando, ela pode orar. Eu tenho o poder da oração, então eu vou orar. Eu tenho o poder da oração. A criança precisa entender isso. E nós temos esse poder. Não sejamos covardes quando alguém fala para nós, eu já presenciei. A irmã fala assim, irmã, você ora nas casas, nos lares? Não, eu não oro não. Chama a dirigente lá, pastor, eu não oro não. Aí eu falo, por que não? Não, porque eu não sou dirigente, eu não sou líder, eu não sou pastora, chama a pastora. Como a irmã fez a dinâmica aqui, né? Precisa ser dividida as funções. A pastora sozinha não suporta, porque ela é ser humano. Nós sozinhos não suportamos. Então é preciso que nós larguemos o nosso jugo diante do Senhor. E como é que a gente tem a mente de Cristo? Conhecendo a Ele. Observe que quando você tem uma amiga, na época da escola, na época da adolescência, eu tenho amigas desde quando eu era criança, até hoje. Glória a Deus por isso, eu conservei a amizade desde a escola. E a gente acaba ficando parecido com elas, né? A gente anda com a pessoa muito, se você se relaciona com a pessoa, você anda muito, conversa muito com aquela pessoa, você pega os hábitos dela, ela pega os seus. Você sabe o que ela está pensando, ela sabe o que você está pensando. Quando você tem comunhão com a pessoa, é isso. É assim, olhou assim, ó. Não precisa nem falar, né? Olhou pra amiga, já sabe de tudo. Já sabe, não precisa nem falar. Né? Não precisa nem falar, porque tem um entendimento dela, ela passou para você passou bem assim quando a gente anda com gente errada. Né? Os nossos pais, na nossa época de adolescente, diga com quem anda que direi com quem tu és. Eu ouvi muito isso. Né? Então, se a gente andar com Deus, que dirão de nós? Eita Deus, aleluia. Eu ando com Jesus, então o que as pessoas vão dizer de nós? Irmãos, nós representamos Deus na terra. Hoje eu fiz nos jovens, hoje eu falando, se você vai representar uma pessoa muito importante em algum lugar, como você vai se portar? Né? Você é uma pessoa muito importante, chega e fala, ó Grazi, você vai me representar hoje em tal lugar.
Você vai se vestir parecido com aquela pessoa, você vai querer falar como aquela pessoa, porque você vai ter medo de errar qualquer coisa, porque você está representando aquela pessoa importante. E nós estamos representando o Senhor. Né? Aleluia. Eita Deus. Nós estamos representando o Senhor. Onde nós estivermos, nós estamos representando o Senhor. Dessa maneira, Jesus. Quando se fala assim, a nossa fé não se apoia em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Significa que a sabedoria humana, quando ela finda, quando ela termina, é onde Deus começa a agir. Porque Deus permite que a gente vá no médico. Deus permite, vá no médico, faça exame, cuide da sua saúde, faça exercício, vá treinar, faça uma dieta, não faça. Deus permite, Deus quer que nós façamos isso, porque nós somos um corpo terreno, nós precisamos desse cuidado. Mas existem coisas que é só o Senhor. Existem situações, existem problemas que é só o Senhor para resolver. E não adianta a gente rasgar nossas vestes e desesperar. A Bíblia fala rasgar as vestes, quer dizer sinal de desespero. Não é para rasgar as vestes sem o coração. Rasgar as vestes é sinal de desespero. E quem tem fé não se desespera. Eita Deus. Aleluia. Quem sabe com quem anda não se desespera. Eu confesso para as irmãs que eu tenho 20 anos que eu sirvo a Deus. Eu tenho 39 anos de idade, mas eu passei 4 anos afastada. E quando eu voltei para Jesus, faz 20 anos que eu voltei. Nessa minha caminhada, eu já tive muitos altos e baixos. Já pensei em desistir. 2021 eu tive uma depressão muito profunda. Muito profunda. Eu fiquei 6 meses em casa e eu não queria mais fazer nada da minha vida. E chegou um dia, irmãs, que eu entrei no quarto das minhas filhas e eu falei, a minha pequena vai para casa do pai dela. Eu vou entrar aqui, eu não vou atender ninguém, eu não vou pegar o telefone, eu não vou abrir porta, eu não vou comer, eu vou morrer. E eu sentei ali e comecei a chorar. Chorei até dormir. E fiquei ali no meu quarto, naquele quarto das minhas filhas. E eu recebi a mensagem. Quando eu acordei, eu peguei o telefone. E uma irmã falou assim, irmã, o Senhor me acordou de madrugada para orar pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor me acordou. Eu estava tão ferida. Meu corpo doía. E eu falei assim, amém. Eu, irmã, que eu sempre mando áudio. Eu gosto de mandar áudio de oração nos meus contatos no WhatsApp. Eu sempre mando oração para o Senhor. E nesse dia foi ela que orou por mim. Aleluia, Jesus. Então a gente entende, eu entendi ali que, independente do que eu estava vivendo, Deus estava cuidando de mim. Aleluia. Aí nesse dia eu fui para a igreja, subi a rua, quando eu estou chegando no culto, dobrei a esquina, eu escutei a minha pastora falando assim, irmãos, vamos clamar ao Senhor pela vida da irmã Cátia. Levantamos, clamou pela vida da irmã Cátia. Eu estava dobrando a esquina, ela não tinha me visto ainda. Não foi porque eu cheguei na porta da igreja, vou orar, que eu lembrei dela. Não. Ela estava orando pela minha vida. Então Deus sempre levanta alguém para cuidar de você. Aleluia. Você não está sozinho. Aleluia, Jesus. É necessário a gente obrigado, fazer terapia, obrigado, a gente Jesus. fazer exercício, a gente se cuidar. É necessário. Aliás, quem precisar de terapia, me chama depois. Mas é preciso. Mas nada substitui a oração. É dito por cardiologistas, psiquiatras, psicólogos, o poder da oração. Aleluia, Jesus. Eu já vi vários cardiologistas falando que não tem nada que supere a oração. Não tem nada que supere a terapia, que supere a oração. Não tem nada. Porque não é aquela oração que às vezes a gente faz com pressa, Senhor, abençoa, estou indo trabalhar, glória a Deus, me ajuda, me guarda. Não. É aquela oração de ajoelhar e falar para Deus o que você está sentindo. Aleluia. Senhor, eu preciso ter a tua mente. Porque se eu já tenho o teu Espírito, o Senhor já me selou, já me batizou com o teu Espírito, já me banhou com a sua graça, já me cobriu com o teu sangue, já me capacitou, já me chamou para ser filho. Aleluia. Eu quero a tua mente sobre a minha vida. Aleluia, Jesus. Porque aí a gente vê as coisas menores. A gente vê os problemas diminuir diante de nós. Porque, como a irmã mostrou aí, né? A gente faz a bolinha lá, o problema fica nada.
Aí Jesus derrama da água do Espírito, aquela papelzinho ali, ó, foi embora. O Espírito do Senhor está sobre nós. Aleluias. E a Bíblia fala que conhecemos e prossigamos a conhecer. A gente nunca pode pensar, eu já sei. Eu já teve dia de ir para a igreja, eu orei. Deus me deu a palavra, eu orei. Glória a Deus, deixei, né? Vou pregar hoje, ó, para a igreja. Aí põe a roupa de missionário, glória a Deus. Chega lá, senta, ora. Aí, uma oportunidade, irmão, ouve, acho que a palavra é peraí, estou cheio de Deus. Aí eu prego, gente, não vai me chamar para pregar, não? Você quer eu? Já aconteceu isso comigo. No começo da minha caminhada, né? De começar a pregar. Depois eu entendi que não é quando eu penso que eu vou. Um dia que você fala assim, hoje eu vou só ouvir, porque eu estou só pela misericórdia. Eita Deus. Aí você recebe aquela mensagem, traz a palavra hoje. Eita Deus. É nesse dia que Deus quer te usar. Glória a Deus. Aleluia. Porque não é por você. É. Não é por você. Eu vim aqui falar com as irmãs eu nem achei que eu ia trazer a palavra, né? Eu achei que ia fazer uma palestra na associação mesmo com as mulheres da comunidade. E quando a irmã falou dessa oportunidade, eu falei, glória a Deus, fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Mas eu passei tanta coisa esse mês, eu falei, Jesus amado, é para eu mesmo, Senhor? O Senhor tem certeza que sou eu mesmo que é para ir lá? Glória a Deus. Eu tenho certeza, Jesus. Mas aí o Senhor, Ele diz que é Ele que nos sustenta. Aleluia. Não é da minha força, não é pelo meu dinheiro, não é pela minha roupa, é por Ele. Para Ele, todas as coisas são feitas para Ele. Aleluia. Eu vou ler aqui para finalizar no versículo 8 e 9. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Se você puder fechar seus olhos e imaginar o que Deus tem preparado para você, o que é a glória de Deus, que Ele tem preparado para nós. Quando nós deixarmos esse corpo, ainda não é perto do que Ele tem preparado. Nem o ouvido ouviu, nem os olhos viram. Aleluia, Jesus. João descreve em Apocalipse as visões que ele tem ali da Nova Jerusalém. Mas mesmo assim não dá para a gente imaginar a grandeza do Senhor. E nosso trabalho não é aqui. Nosso descanso não é aqui, perdão. Nosso trabalho é adorar, é servir. Nós nascemos para servir. Aleluia. Nós nascemos para servir. Aleluia. Jesus veio Aleluia. servir. Por que nós queremos ser servidos? Eita Deus. Nós nascemos Fala aí, para papai. servir um ao outro. Nós somos servos uns dos outros. Nós somos servos uns dos outros. Eu comecei o trabalho de abrir minha agenda para atendimento. E alguém fala assim, mas você vai cobrar quanto? Eu tenho um valor, mas eu atendo o valor social. E se eu ver que a pessoa precisa e não tem condições, eu vou atender, porque eu vim para servir. Nós viemos para servir. A ferramenta que Deus deu na sua mão é para você servir. Aleluia. Seja Glória a você Deus. doutora, psicólogo, professor, vendedor, é para servir. E Deus pode nos usar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Em coisas simples, em coisas grandes. De coisas simples ele faz coisas grandes através da nossa vida. Né? O trabalho que as irmãs fazem aqui é maravilhoso. Eu vejo só, eu quero vir participar, eu quero vir ver aqui. Estar aqui também, né, na associação. É um trabalho maravilhoso. A gente pensa que não, mas a gente muda a vida dessas crianças. Aleluia, Jesus. Fica marcado na memória deles. Eu comecei a fazer culto infantil na minha casa, na rua da minha casa, e eu trazia as crianças da rua, vamos lá para casa. Aí eu fazia um bolo, comprava um pão, fazia um cachorro quente. Enchia a minha casa. Eu morava numa casa, tinha garagem grande, e eu enchia a minha casa. E fazia culto com eles, depois a gente ia comer.
E um dia um desses meninos foi preso, saiu não deixou de ir para a igreja, nem foi preso. E eu chamei ele na calçada e falei assim: Mateus, deixa eu te perguntar uma coisa. Ficou alguma coisa do que eu te ensinei? Você lembra dos cultos aqui em casa? Ele falou: lembro. E sabe o que eu acho lindo? Que mesmo alguns não estando mais na presença do Senhor, alguns hoje são líderes das crianças também, são sérios, continuam na presença do Senhor, mas nem todos. E eu lembro uma vez que dois iam passando na rua de casa e um começou a falar palavrão. E um dos que ia no culto da minha casa falou: cala a boca, tá vendo que a caixa tá ali não? Cala isso aqui na porta. Já depois de grande, irmãos. Já depois de grande, então quer dizer, fica marcado na vida deles. Não é que ele não fala palavrão, ele fala também. Mas na hora que ele ia passando ali por mim, cala a boca, uma caixinha. Fala assim não. É respeito, essas crianças que vêm para cá, às vezes elas podem deixar de vir, alguns não vêm mais, outros vêm por um tempo, mas fica marcado. Não deixe de fazer, não deixe de fazer, de servir, não deixe de servir, porque você vai entrar na mente dessas crianças. E a mente da gente, ela tanto é para destruir como para edificar. Aleluia, Jesus. O que você tem alimentado na sua mente? Eita Deus, ó. Se eu tenho a mente de Cristo, eu vou me alimentar da palavra. Glória a Deus, aleluia. Dependendo do que vir, quando Jesus foi tentado, o que ele fez? Só o Senhor teu Deus adorarás. Mas eu vou te dar pão, transforma aqui a pedra em pão. Nem só do pão virá o porque ele tem a palavra. A mente dele estava dentro da palavra. Eu agradeço essa oportunidade. Oh Deus, aleluia.